A lição é de número 44 e o título é O Cego de Jericó. Muito interessante, porque sempre nós fazemos essa comparação das leituras. Essa sequência das leituras, elas nos fazem entender que esses textos não são colocados aleatoriamente, eles têm um propósito de construção de ideia. Portanto, quando eu leio eles sequencialmente, entendendo isso, eu consigo incorporar, compreender mais os ensinamentos, chegar mais profundo no conhecimento. Então, o cego de Jericó, que é hoje, ele não veio à toa. Nós estamos aqui onde falou na lição de número 41 sobre a regra áurea, ou seja, quando tiver dúvida se alguma coisa é do bem, eu vejo se essa coisa está embasada, se essa teoria, se esse conhecimento está com base na regra áurea. Está com base, está no bem. Independente do nome da religião, de quem professa, cumpriu a regra áurea, é do bem. Depois vem glória ao bem, que a gente tem que honrar, agradecer e orar por aqueles que fazem o bem, independente da religião, do país, de quem quer que seja. Faz o bem, oremos, unimos, somemos esforço, divulguemos e aprendemos. Inclusive sobre isso, né? A gente vai ver que quando fazemos estudos mais aprofundados das religiões, nós vamos ver que todas elas são muito parecidas e todas são muito bonitas. Isso é interessante. Número 43, que são as consultas. E aí, os títulos da lição de 43, né? Estamos mostrando para nós a lição que sempre, independente do que a lei te manda fazer, independente do que a maioria dos homens fazem, independente do costume das pessoas, não se esqueça de consultar o Cristo. Se você deve fazer também. E 44, que é o cego de Jericó. Então, está bem casado, que quer dizer, além do que você deve saber o que fazer, Jesus não diz o que fazer, ele também te pergunta o que você quer que ele faça. Olha que interessante, que é a lição de número 44, o cego de Jericó. Pedimos novamente que mande um boa tarde, um olá, um oi, e assim nós vamos nos conhecendo. Não esqueça também de dar um like, porque o algoritmo do YouTube divulga isso para mais gente. E inscreva no canal, porque é assim que todo sábado, todo momento que sair novo material do canal, vocês recebem a notificação. Lição de número 44, o cego de Jericó. Na verdade, essa passagem é muito conhecida, ela está em Lucas 18:41, que nós vamos ler, mas, na verdade, ela começa em Lucas 18:20. Também encontramos em Mateus, capítulo 20, Marcos, capítulo 10. Quando os exegetas nos dizem que quando uma passagem é citada por mais de 2 evangelistas, há uma forte, e os historiadores também, uma forte comprovação de que aquela situação ocorreu. Então, o cego de Jericó. Vamos ler a passagem de maneira rápida, mas vamos focar só aquilo que Emmanuel comentou. Ora, quando ele se aproximava de Jericó, Jesus, né? Um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Tendo ouvido passar a multidão, perguntou o que era.
anunciar. É Jesus, o Nazareno. É uma maneira de chamar naquela época o Nazareno. O que está passando? E ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Só parando aqui na passagem, muitos de nós sabemos que Jesus é filho de Davi. Você vê que esse homem cego não é um homem, apesar de ser mendigo, era um profundo conhecedor das escrituras e das leis. Então, os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e ordenou que lhe trouxesse. Quando ele se aproximou, Jesus o interrogou: o que queres que eu faça por ti? Ele respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus lhe disse: recupera a vista. A tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista, foi seguindo Jesus, dando a glória de Deus. Todo o povo, vendo isso, ergueu a Deus o seu louvor. Então, aqui está a passagem, né, deste mendigo culto, inteligente e conhecedor da vida. Cego é uma questão de compreensão. Talvez cego na carne, mas tinha muita, via muito, né? Na parte espiritual, porque sabia, conhecia, conseguiu ver que Jesus era filho de Deus. Então, o versículo que nós vamos ler é Lucas 18:41, dizendo: o que queres que te faça? Jesus perguntando ao mendigo. E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Vamos pensar que só alguns anos antes de começarmos a ler, você imagina que Jesus parasse na sua frente hoje e perguntasse a você: o que queres que eu te faça? Já pararam para pensar assim? Você teria um pedido pelo gênio da lâmpada, né? Não é o Papai Noel também, né? Então, porque se ele parar aqui, ele fala: o que queres que eu te faça? Tem gente que não vai parar de pedir coisas. E eu quero que te faça. Será que nós teríamos algo a pedir? Quantas coisas teríamos para pedir? Vamos continuar, depois a gente vai entrar nessa reflexão novamente. Lendo, Emmanuel comentou: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: o que queres que te faça? Então, uma outra coisa que a gente sempre encontra nessa passagem é isso. Nós, seres humanos, adoramos o maravilhoso, o fantástico, o mágico, né? Seria muito decepcionante um Jesus chegar até mim e perguntar: o que queres que eu faça? Você não é Jesus? Você tinha que saber, você tinha que adivinhar. Você tinha que saber qual é o meu problema, minhas vidas passadas. Você tinha que saber meu futuro. Isso que a gente sempre pensa. Quando a gente vai, às vezes, conversar no centro espírita, e às vezes a gente senta diante de um médium, a gente pensa: se ele é médium, ele sabe meu passado, meu presente, meu futuro, ele sabe tudo. Minha necessidade, eu não preciso falar nada. E na Bíblia, a gente encontra Jesus chegando até o homem e perguntando a ele o que queres que ele faça. Interessante. Para a gente pensar como a gente adora as coisas maravilhosas. Imagina eu estar indo no SESB e quem vai me atender é Jesus. Eu sento naquela cadeira da sala de alimentos fraternos e ele pergunta: o que queres que eu faça? Puxa, eu saio dali muito decepcionado.
Eu pensei que ele ia falar do meu passado, do meu futuro, o que vai dar certo, e tudo que eu preciso, que eu não preciso, que é certo. E ele pergunta a mim. Continuando. Frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito deste servo honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chamamos a vida, o trabalho, para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas parecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro saber pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peça o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Como sempre, Emmanuel fala direto. Vamos agora ler e comentar a passagem. Ela sozinha já dá essa passagem, ela tem uma palestra, e já tem essa palestra também. Quando a gente decifra, mostrando para nós como ela é atualizada hoje e como leva uma visão da psicologia transpessoal, para compreender de forma mais profunda. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Todos nós conhecemos. Alguns os conhecem por o cego que Jesus curou. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. E aí, fazendo uma pequena comparação, quem de nós não anda mendigando neste mundo, pela visão espiritual? Né? Estamos constantemente mendigando conhecimento. Para onde vamos? O que viemos fazer aqui? De onde viemos? Estamos mendigando porque comemos aqui, ouvimos lá, pensamos cá, mas como a esmola não vem todos os dias na mesma proporção, então o conhecimento dessa maneira, ele não chega de uma maneira início, meio e fim, de forma sistematizada. Ele fica meio como o que me dão aqui, ouço o que me falam ali, essa maneira mendigosa de nós vivermos ouvindo as verdades do Cristo. Sentindo a aproximação do mestre, o mendigo, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Então ele, puxa, o que está acontecendo? Ele percebe que aquela multidão começou a ficar diferente, ele está sempre naquele local, pedindo esmola. E aí, de repente, ele pergunta, o que está acontecendo? É o mestre, é o Nazareno. E aí ele começa a gritar. Ele pensa, né? Agora é minha chance. Está chegando o milagroso, o homem por aí. Então eu vou gritar. Eu tenho algo a pedir. Não é um pouco de nós também? Todos nós temos algo a pedir a Deus e às vezes a Jesus, porque misturamos Jesus com Deus, e às vezes aos bons espíritos, porque misturamos os espíritos com Deus, com Jesus. Então, quando de repente a gente fica sabendo que vou receber uma visita de um deles, já temos, vamos
nos preocupando em formularmos pedidos, né? Ou sabendo de algum local, de um templo, de um centro espírita, de uma igreja, de um local religioso, onde os bons espíritos, onde se fala do bem, e já nos dirigimos também ansioso com alguns pedidos, algumas necessidades. É natural. E, conforme essa necessidade, eu já posso ir até mesmo gritando e implorando a misericórdia. No entanto, quando se fala em encontro com Jesus, dificilmente eu faço aquela reflexão. Será que eu tenho merecimento? Será que eu vou conseguir fitar Jesus olho a olho? Será que ele, com seus olhos, fazendo-me lembrar do que faço na minha vida, do que estou fazendo na minha própria vida, isso não me envergonharia diante dele? Será que eu conseguiria estar na presença do Cristo com a minha consciência tranquila de quem posso chegar realmente e fazer qualquer pedido a ele que eu preciso? É uma coisa para nós refletirmos. Porque talvez muitos de nós vamos pensar, acho que não é agora o momento para encontrar com Jesus. Posso adiar, posso me preparar para ter esse encontro com ele. Gostaria, primeiro, que não tem nada o que pedir. Segundo, é que o que quer que ele viesse, e pelo qual motivo ele viesse, é somente pelo merecimento. No entanto, nós trazemos isso, como aquele homem, há muito tempo atrás, tinha necessidades e veio gritando, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativas. Bom, aqui, muitas vezes, nós nos perturbamos com as pessoas que têm coragem de ir em busca quando precisam também. Aqui existe um ponto para nós analisarmos. Porque ele poderia ser um homem orgulhoso e dizer, eu preciso. Mas se Jesus é tão bom assim, ele que vem até mim, me atenda, me socorre. Eu vou ficar na minha. Ainda mais se eu começar a gritar no dia que todos vão ouvir. Não, tem muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente precisa, sabe que precisa, mas fica exigindo a forma de que como Deus tem que nos dar. Muitas vezes eu sei que eu preciso, por exemplo, de conhecimento, mas eu quero exigir a maneira como vou aprender. Entendeu? Eu quero cobrar, eu quero assim, eu não quero desse jeito, eu aceito dessa forma, né? Eu preciso de auxílio no campo da paciência, mas ainda eu tenho muitos critérios para Deus atender e me ajudar. Eu não tenho a humildade sincera de dizer, e a minha parte? O que eu estou fazendo para merecer o que eu tanto exijo e cobro? Porque todos nós somos bons em cobrar, em levantar a mão e dizer, eu quero assim, assim, impor condições. Mas eu tenho que refletir se nessa relação do cobrar e receber, eu estou fazendo a minha parte. Então, ele não deixou. Ele precisou. Imediatamente ele ficou sabendo, Jesus está chegando, ele gritou. Não teve vergonha, não teve orgulho. Foi atrás daquilo que ele achava que Jesus podia lhe dar. E outra, ele acreditava que Jesus podia lhe dar. Então ele foi atrás. Ele tinha certeza. Né? Será que nós temos certeza de algumas coisas a respeito do Cristo em nossas vidas? Porque eu pergunto assim, será que essa certeza eu estou levando em paralelo? Sim. Porque, por exemplo, eu estou passando por uma determinada situação na minha vida. E o Cristo já ensinou
o que deveria fazer para não passar por essa situação. No entanto, eu digo assim, não consigo fazer isso. Então, será que eu não consigo? Eu não tenho fé, que seria certeza absoluta, por isso é que eu não faço. Ainda busco um caminho mais fácil. Tem esperança que alguma coisa possa acontecer e eu não tenha que me esforçar tanto. Ele não teve essa dúvida. Não esperou a próxima vinda de Jesus e nem o próximo encontro. Ficou sabendo do homem, começou a gritar, todo mundo mandava ele se calar, todo mundo se irrita, todo mundo se incomoda quando vê alguém quando tem fé e se pronuncia, que não tem orgulho, que vai em busca, que pergunta, que questiona, que, enfim, faz o que tem que ser feito. Até não tem a resposta. Não. Então tenta impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Aqui eu posso também colocar um pouquinho da visão da psicologia transpessoal. Normalmente, o que tenta nos calar, além da nossa verdade, do nosso orgulho, para não pedir nada a ninguém, tem também um turbilhão de problemas que nos massacra, nos maltrata, nos machuca, que às vezes a gente está tão triste, tão desiludido, que quando a solução, a luz nos aparece, estamos muito fracos interiormente para reconhecer. E achar, inclusive, que vai ter. No caso dele, não foi isso. Ele reagiu. Ele teve que fazer a parte dele. A luz estava passando, a luz estava chegando, mas ele teve que deixar o orgulho de lado, correr atrás, levantar, enfim, incomodar todo mundo, não ligar para ninguém e foi lá gritando. Jesus tenta impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Jesus sempre com amor. Que queres que te faça? Bom, gente, aqui é como eu falei na primeira leitura. Se você chegasse diante de um paralítico que viesse gritando atrás de você, provavelmente você diria, ele quer curar da paralisia. Um cego de nascença, ele quer voltar a ver. Porque a gente sempre acha qual é a solução do problema dos outros. Quem não é de nós não achamos que sabemos qual é a solução do problema dos outros? Então, por que a gente vai perder tempo? Se eu vejo uma pessoa doente, eu acho que ela quer cura. Se eu vejo uma pessoa que está passando por necessidades financeiras, eu acho que ela quer dinheiro. Se eu vejo alguém, enfim, eu sempre acho a solução do problema dos outros e nunca encontro os meus. Jesus se aproxima desse homem e pergunta a ele, o que queres que faça? Faça. O que ele quer dizer assim, ó, independente dos problemas que as pessoas dizem que você tem, que as pessoas apontam em você, que as pessoas chamam até você pelo nome, te dão até apelido pelo nome, Celinho, Célio de Jericó. Independente do que você está passando de dificuldades e necessidades, eu quero fazer uma pergunta assim, o que queres que eu te faça? Porque o que ele pode fazer é o que nós não poderemos fazer por nós mesmos. Porque se nesse momento eu pedir a Jesus algo que é a minha falta de preguiça, que é o meu comodismo, que é a minha ignorância está me evitando fazer, eu vou perder a grande chance. Ou seja, quando eu tenho uma oportunidade de ser auxiliado, que eu não traga o auxílio no campo
que eu deva fazer, que é minha responsabilidade, é minha obrigação caminhar, superar, entender, buscar, que eu realmente considere aquele encontro algo maravilhoso. E se há algum pedido que eu possa fazer, seria com certeza um pedido que nem que eu quisesse, eu teria o poder de fazer por mim mesmo. Imagine isso. Imagine. Então, eu não pediria um emprego a Jesus. Eu não daria comigo e faria entrevista. Né? Eu não pediria saúde a Jesus. Eu tomaria cuidado com as coisas que eu como e como eu levo a minha vida, sem desperdiçar as energias. Eu pediria relacionamentos. Eu pediria a Jesus uma maneira de conviver com as pessoas de maneira saudável, de interagir com as pessoas de maneira leve. Né? Eu não pediria, eu buscaria essas maneiras. Eu não pediria Jesus dinheiro, eu iria trabalhar. Eu não pediria Jesus, enfim, se eu ficasse aqui dizendo que nós não deveríamos pedir a Jesus, porque eu estaria desperdiçando esse encontro preciosíssimo com uma entidade evoluidíssima, pedindo a ele coisas que é quem deve fazer sou eu. Não eu devo ganhar de presente. Eu deveria estar criando agora um pedido em que nem que eu quisesse eu conseguiria fazer por mim mesmo. Esse seria um pedido a Jesus. Irritavam-se os populares em face de tão insistentes rogativas, tentando impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga: que queres que te faça? Nós estamos bem aqui quando que será que nós poderíamos pedir a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, que não tem aqui eu mesmo fazer. Né? Que não tem eu mesmo fazer. A gente dizem que pelo pedido se conhece a evolução de um espírito. Pelo pedido que nós fazemos ao Pai, se conhece a evolução de um espírito. Porque pelo pedido, olha, no pedido, se reconhece a necessidade do dono do pedido. Então, pela necessidade, eu consigo saber qual é a evolução de um espírito. Bom, se nós estamos falando isso, então, um espírito tipo evoluído não perde nada perfeitamente. Porque se ele estiver encarnado, ele pediria o quê? Nessa terra a Deus, ao Cristo. Ele só teria que agradecer. Então, essa é a relação de um espírito evoluído com Deus. Agradecendo a oportunidade da vida, isso, aquilo. Qualquer coisa que ele pedisse, tornaria ele inferior. Porque mostraria que ele tem necessidade. E pela necessidade se conhece o dono dela. Então, ele diz assim, o mendigo, quando Jesus lhe pergunta, o que queres que te faça? Frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo a liberdade tão ampla, Jesus fala, o que queres que eu faça? Ele vai não dar nem condição, peça. O pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. Agora, uma coisa muito interessante aqui, ele não falou que eu enxergue. Ele falou que eu veja. E é uma diferença enorme entre enxergar e ver. Nós enxergamos, mas não vemos. Não é isso? Temos muitos cegos da alma que enxergam perfeitamente com os dois olhos. Perfeitamente. Então, ele foi claro com Jesus. Que eu veja. Que eu veja. Bom, a propósito desse cego honesto e humilde, ele ia ser o nosso propósito bem.
Primeiro que deveria ser o nosso. Em todas as circunstâncias da vida, ele está dizendo assim, é isso que nós devemos pedir. Esse cego está nos ensinando a pedir a Deus. Que ele veja, não que enxergue, porque nós já enxergamos, não tem como enxergar. E veja, está na hora da gente começar a ver o que os olhos não enxergam. Né? O que a gente só enxerga através do espírito, do entendimento, da sintonia, da percepção, da intuição, da inspiração. Você vê que nada disso é físico. Então, mergulhados, ele está continuando na carne, ou fora de você, vivo ou morto, somos às vezes esse mendigo de Jericó. Agora estamos chamando para vestirmos o personagem. Essa é a maneira correta de lermos as Escrituras. Esmolando as margens da estrada comum. O que é comum para o encarnado é a vida. O desencarnado é a vida após a morte. Mas há milhares de mendigos e que foram senhores, reis na terra. Grandes personagens na terra e na vida espiritual são verdadeiros mendigos. E há também os mendigos do planeta Terra que, quando desencarnam, verdadeiros espíritos de evolução. Né? Nós vamos ver isso. Muito. O rico, a passagem, por exemplo, a gente vê isso, o rico e o Lázaro. O mendigo Lázaro. A gente vê claramente isso na Bíblia. Chamamos a vida está nos chamando. O trabalho apela para nós. A vida nos chama. Vamos viver. O trabalho apela para nós. Vamos trabalhar. E aí, a pessoa nos abusa do conhecimento. Nós não somos pessoas mais ignorantes. Então, não temos todo o conhecimento que quem tem. Temos um pouco de conhecimento, temos o trabalho apelando para nós, vamos trabalhar, e temos a vida dizendo, vamos viver trabalhando com o conhecimento. Mas permanecemos indecisos. Mesmo tudo isso, a gente não se movimenta, não faz a nossa parte. Sem coragem de marchar, realização elevada que nos cumpre atingir. Constantemente. Todos os dias, quando eu acordo, entendemos esse chamado. A vida. Vamos viver, vamos trabalhar. Olha, e você tem conhecimento suficiente para trabalhar e viver a vida. Não da forma material, física. Porque se nós pegarmos uma pessoa mais materializada, vai falar assim, viver a vida é trabalhar o dia inteiro. Não é esse trabalho que tem que fazer, que não tem função nenhuma. E que com o tempo alguém chega ali e diz, a partir de hoje eu não preciso mais de você. Porque seu trabalho já ficou obsoleto, nós já mudamos algumas coisas aqui, muito obrigado. Até a sala que você estava ocupando na mesa e a cadeira já está jogada no arquivo morto, ninguém mais se lembra de você. Quando lembro, ainda riem de você. Lembra, naquela época eu contratava fulano para fazer tal trabalho. Ainda tinha A, por exemplo. Não é assim? É terrível isso, que a gente fica, nossa, eu me matava por aquilo. Eu lembro que na época, né, e a gente viu vários trabalhos se tornarem obsoletos. Mas não vamos esquecendo, quando a gente fala isso, que sempre houve aqueles obstinados aquelas funções. E essas pessoas morrem junto com aquela tarefa que elas faziam. Porque elas se tornaram aquela tarefa. E aquela tarefa se tornou elas. Então, obsoletamificado. Não estamos falando deste trabalho. Tem prazo de validade. Quem não conhece os datilógrafos, por exemplo, antigamente você tinha que ter curso de datilografia. E as pessoas
Quem tá tirando a palavra mais rápido que o outro, era até chique, você fala que ela tá tirando, era contratado, tinha concurso de velocidade de datilografar. Hoje, quem tem certificado de datilógrafo já jogou, já tem um, não quer nem lembrar disso. Tanto passa que você faz na terra para homens. Porque os homens também passam. Nós estamos falando de um trabalho que nunca morre, nunca passa, nunca vence, você nunca aposenta. Porque é o espírito que nunca morre e não envelhece. É um trabalho a si mesmo. É um trabalho que você se dedica a si próprio, à tua própria evolução, ao teu próprio crescimento. E que ninguém nunca vai rir disso. Porque quanto mais você se dedicar, mais evoluído você vai ser, menos exato você vai ser. Vamos ter mais trabalho, todos vão. Todos. Não que os trabalhos não sejam necessários na Terra, são, mas não com essa dedicação que essa gente muito capitalista nos impõe. Não quer queira ou não, o capitalismo é uma doutrina e nós temos que aceitar. Assim como o socialismo é uma doutrina, né? Nós temos que aceitar. Como doutrina, nós podemos nos tornar radicais, fazer nossa cabeça e nos cegar. Assim como uma religião pode nos cegar. Assim como qualquer coisa, sendo doutrina, é muito complicado. Há um limite. Como o budismo diz, nem lá, nem cá, meio termo. Nem lá, nem cá, meio termo. O caminho do meio termo. Então, pensamos à luz do conhecimento. Não somos pessoas que não entendemos, que não aprendemos, que não assimilamos, que não memorizamos. Pelo contrário, somos pessoas muito eficientes. É que a gente não coloca a serviço daquilo que é eterno, daquilo que é imortal, daquilo que é necessário, daquilo que é espiritual. A gente geralmente pega isso e coloca a serviço do transitório. E aí, quando a gente morre, se sente um nada do outro lado. Imagina você partir deste planeta sem conhecimento espiritual. Nem de pé você fica. Nem de pé você vai conseguir ficar. Então, é necessário, o nosso entendimento já nos diz que existe uma certa lógica que desprezar o meu futuro, negligenciar o que vai acontecer, que é a morte, inevitavelmente na minha vida, não seria muito sensato. Eu estaria apenas promovendo o meu futuro. Mas nós ainda estamos encapsulados. O conhecimento está à nossa volta. Por que nós estamos falando encapsulado? A gente vê o coró de uma banda, vamos falar o coró do maracujá. Ele vai lá, come a folhinha do maracujá, não tem, ele fica paradinho. Enquanto ele nasceu e começou a crescer, a vida em volta, se nós estivéssemos filmando com uma câmera de alta velocidade, passaram noites, dias, pessoas transitavam ali, usinas, mas quando ele está numa árvore em pleno centro de Cuiabá, e está comendo a folhinha daquela árvore, vamos falar de uma árvore que vai ter no centro de Cuiabá. Milhares de pessoas e acontecimentos, choveu, fez sol, fez frio, ventou, e ele está lá. Um pouco, ele entra lá dentro do carro, ele vira um casulo, aí sai uma borboleta, não é verdade? Então, por que nós estamos falando que nós estamos dentro do casulo? Porque nós não se comunicamos com a realidade. Entendeu? Nós, seres espirituais, energéticos e imortais, não vivemos como? Estamos encapsulados no nosso corpo e acreditando piamente que tudo isso aqui é realmente a realidade. E que nada vai além disso. O que eu não vejo, que eu não toco, que eu não ouço, não existe. Micróbio tem que falar. E isso, quando eu nasci, eu vendo pensa. Então eu vejo as consequências dele, mas não os vejo. Fora que eu não sei. E o tempo vai passando,
tudo está acontecendo, eu estou vendo que eu estou envelhecendo, eu estou vendo que eu cresci, mas nada muda dentro da minha cabeça. Eu estou dentro de um casulo. O mundo vai seguindo o curso deles. A natureza segue o curso. Os animais evoluem, eles se relacionam com a natureza, eles crescem, eles evoluem, eles progridem. E é incrível isso. Mas o homem, ele se encapsula. Se nós pegássemos 10% da nossa capacidade de entender e entendêssemos que somos imortais, somos energias, habitando temporariamente, isso já nos permitiria muito, já nos traria tantas dúvidas para depois que eu já começaria a sair do lugar sozinho. Não precisa de mais nada. Mas, quando eu consigo deitar e dormir, pensando que eu sei de tudo, que domino tudo, é porque eu ainda não consegui sair do casulo. Porque a vida aqui fora é tão gigante, a realidade é tão gritante que nos está chamando tanto entendimento. E quando eu começo a enxergar, eu me sinto tão ignorante que eu me desespero para começar a lidar com ela, aprender a lidar com ela. Porque ela é a realidade. E é uma coisa interessante, é que quando a gente começa a perceber o mundo espiritual, a gente vê que o mundo espiritual interfere no mundo físico, mas o físico não interfere no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. As pessoas vão envelhecendo, a gente vai envelhecendo, quer que você acredite ou não. Vai envelhecendo. As leis do mundo espiritual funcionam aqui. As nossas é que não funcionam lá. Certo? Então, bom, essa seria a menor parcela de um conhecimento que eu poderia ter. Realmente, eu não sou o que estou. Por enquanto, me encontro. Mas jamais me tornarei a ser o que hoje estou. E nunca fui o que me encontro. Então, pronto. Sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, e finalmente, quando chega aquele momento, nós cristãos, para o budista no ponto espiritual com Buda, para o zoroastrista, quando encontra com o zoroastro, enfim, cada uma sua denominação religiosa, todas são importantes, todas são maravilhosamente lindas as religiões quando eles estudam. O cristianismo, nós que muitas vezes ficamos só conhecendo o cristianismo, achamos que ele é o mais puro. Tem religiões lindíssimas. Lindíssimas. Tem religiões que ficam tem um pouquinho do cristianismo, mas tem religiões muito bonitas. Então, e todas são maravilhosas. A verdade é que a gente não segue nenhuma delas como verdade. E qualquer uma delas que nós seguíssemos com verdadeira intenção mesmo, dedicação, o núcleo, a base está dentro dela. Isso que é impressionante. De maneiras poeticamente falando, porque esses avatares que criaram, fundaram as religiões, trouxeram sempre a mesma verdade. Jesus não trouxe diferente. Nós nos identificamos com Jesus pela maneira dele ter vindo, como ele veio, como ele fez, como ele fez. Mas, e também estamos mergulhados fisicamente num país onde a maioria é cristã. Talvez se nós fôssemos na Índia, não seríamos cristãos, não sabemos. Porque muitos de nós migramos também de outros países. E estamos hoje cristãos. Porque é tão igual, muito parecido. Então, quando surge, né, essa oportunidade de encontrar-se com Jesus, a gente não sabe o que pedir sensatamente. Porque como a gente não sabe qual é a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual, eu penso que se alguém chegasse hoje no espírito e dissesse assim, o que queres que eu te faça? Eu ia pedir algo material. Bom, filho, não tem diferença. Agora,
se eu já sei a diferença, eu realmente teria algo que eu não conseguiria fazer por mim. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem divulgativa. Não adianta eu ir até Jesus, não é essa a intenção, cheia de divulgativa, de pedidos, e às vezes de oração, né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição de diálogo com Deus em repetitivas palavras criadas por outras pessoas que nós chamamos de prece. Então, eu pego uma prece e repito ela como se Deus não entendeu, ele vai falar de novo. Eu vou falar 10 vezes, ele não entendeu, eu vou falar 100 vezes. Na hora ele vai entender. E eu penso assim, que se a gente deveria refletir se realmente é a quantidade de frases decoradas que fará Deus entender a nossa necessidade ou ter a piedade de nós. Com certeza não. Talvez esse seja um grande momento de eu refletir sobre as minhas necessidades de compreender o Deus. E não entender um Deus e não esperar que Deus sempre entenda a nossa necessidade. Isso eu já sabe. Não preciso explicar. Se Ele é Deus, é Deus. Não percamos tempo em explicar a Deus o que precisamos. Percamos tempo em entender que é Deus. É nós que temos que entender. Ele já nos entende. Então, não precisamos criar um monte de rogativas. Basta pensar que peçamos o dom de ver. Agora ele vai explicar esse ver, então é enxergar. Ver. Com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Já pensou? Uma visão espiritual que o Senhor, continuando, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria mortal. Nós conseguimos ver que tudo está em perfeita consonância com o processo da evolução. A ponto, já imaginaram que o mal não é um mal, mas o direito de alguém não querer agir com aquilo que chamamos de bom é diferente do que nós intitulamos de bom. Quando alguém diz assim, mas Deus pune, castiga, não. Mas então, por que, por exemplo, que o planeta vai evoluir e aqueles que não forem bons serão migrados para o planeta de Quiron, cadê o nome aí? Que vão ser migrados para esses planetas. Isso não é uma punição, quer dizer, uma punição daqueles que não são bons nesse planeta? Não, é isso que nós precisamos entender. Deus é tão bom e respeita tanto o livre-arbítrio que ele pensa assim, se eu quero um mundo violento, se você é um espírito violento, você tem que viver numa sociedade violenta e não numa sociedade de cordeirinhos que não são violentos. E aí você vai massacrar todo mundo. Então você vai viver ao lado dos seus. Se você trapaceia, ao lado dos trapaceadores. Se você é materialista, vai dar todos os filhos deles. Vão tirar esse tipo de mal, de espírito mal e de espírito bom. Vai dar aos seus filhos condições perfeitas e necessárias para que eles esgotem essa possibilidade de escolha.
Eu sou violento. Eu não vou entender pelo raciocínio que eu tenho que ser uma pessoa de paz. Eu tenho que compreender pelas consequências o que é a violência. Eu tenho que entender que a violência só gera violência, que hoje com a violência eu ganho, mas ainda alguém mais violento que eu. Até a hora que eu entender que violência não resolve nada, e aí eu passo a escolher Deus, peço a Ele, eu não quero mais violência. Então passarei a nascer em planetas com menos violência. Olha Deus amando o Filho até aqueles que optaram a caminhar de maneira diferente. Então, se me perguntarem assim, existe uma região no planeta, no mundo espiritual, onde existem os espíritos maus e trevosos lá? Olha, gente, esse nome, mal e trevoso, é dado por nós. Mas que existe um lugar onde eles vivem muito bem, como eles querem viver, abençoados por Deus, porque é assim que eles acham que necessitam, eu creio que sim. Até porque se eles não tivessem o local deles para viver dessa forma, onde eles estariam? Junto com aqueles que não querem viver igual a eles? Se semelhante atrai semelhante e criam em condições mediano daquele grupo o seu próprio mundo, isso é misericórdia de Deus, não é punição, em hipótese alguma. Não é punição. Né? Punição seria prender, escravizar, por exemplo. É punição eu pegar um bandido do morro, que é traficante, que é bandido, assassino, e colocar dentro de um quadradinho pequenininho atrás das grades. Isso é punição. Deus não faz isso. Deus pega aquele bandido, aquele traficante, aquele homem violento e coloca ele no planeta inteiro, cheio de espíritos iguaizinhos a ele. E ele vai viver a lei que ele tanto acredita. Ele acredita na lei do mais forte, que vença o mais forte. Nossa, isso é fantástico. Se colocasse ele num país, num planeta, num local, onde só tinha espíritos bons, ia trucidar todo mundo. Aí sim seria maldade para os bons. Né? E seria um melzinho na chuveira para o maldoso. Então, por isso, gente, nós vamos também começar a abrir nossa mente que umbral é punição. Não é punição. Que existem locais onde existem espíritos do mal. Não, existem espíritos, não são do mal, mas eles não se converteram acreditando que o bem é o caminho. É um outro caminho. E tem que haver um outro caminho. Então, trato de igual para igual. Isso, sem discriminação. Se é mal, eu sou bom. Isso é discriminação. No mundo espiritual não existe você escolher um caminho diferente de mim. Você colhe as consequências da sua escolha, eu colho a minha. Bom ou mal, porque você pode ser bom em uma coisa e mal em outra. Eu também. Eu sou bom em uma coisa e mal em outra. Eu sou bom, não é mal. Então, quando a gente vai retirando essa rotina, essas classificações, nós estamos nos abrindo a mente. Estamos abrindo a mente, cada vez mais. Então, na hora da gente parar de acreditar tanto, essa lição nossa assim, chega de formular pedidos a Deus. Vamos trazer para a nossa responsabilidade de fazermos um mundo melhor. Nós temos tudo. Nós estamos vivendo hoje, olha, se nós olharmos agora, essa lição, como o nosso planeta hoje, nós, toda a humanidade, é o cego de Jericó, que continua mendigo da saúde, mendigo da educação, mendigo das tecnologias, mendigo de tudo que você imaginar, ainda gritando, Jesus, Jesus, me salve! E aí Jesus viria até hoje e diria assim para nós, o que você quer que eu faça?
Eu dei a vocês inteligência. E vocês construíram? Olha, cada coisa maravilhosa que o homem constrói. Mas vocês só construíram para se degradarem um com o outro. Eu dei a vocês a saúde, um corpo. E o que vocês fizeram? Criaram tudo para destruir o corpo. Dei a natureza para criar comida. Esse planeta, contaminaram tudo, vai também destruir o planeta. O que queres que te faça? A não ser crescer. Quanto mais crescemos, menos divisão existe. Uma sociedade, nós somos de volta. Quanto mais madura for, preconceito desaparece. Porque preconceito não se desaparece com leis. Reconhece a evolução de um povo pela quantidade de leis deste povo. Quanto mais lei, mais ignorante é o povo. Quanto menos lei, mais consciente e evoluída. Isso, Zoroastro. Coisa interessante. Isso é zoroastrismo. Então ele chegou para o imperador e disse que naquele império não haveria leis. E que trabalhariam na consciência do povo. Fantástico, não é incrível? Então, eles faziam reuniões, o imperador e os representantes do povo iam ali votar o que era melhor para o povo. Olha só. Interessante. Desde aquela época. A democracia verdadeira, não é essa agora. Falsa. Né? A democracia verdadeira é estabelecida. Então, para a gente pensar, estamos hoje, nessa passagem, somos hoje, eu diria, os séculos, não de Jericó, na Terra, no planeta Terra. Se você perguntar a uma pessoa, por que você nasceu? Ele fica assim. Mas por que você veio da Terra? Foi papai e mamãe com saneamento. Acidente genético. E para sofrer. Nós vamos saber para quê? As células sabem para que elas nasceram. As células nascem no rim, não vai para outro lugar. Você veio. Que incrível, que fantástico. Mas nós não sabemos por que nascemos. Não sabemos por que existimos. Não sabemos de onde viemos. E nem sabemos a direção que temos que ir. Por isso estamos nos trompando, guerreando, tomando um do outro, querendo trapacear, vencer como melhor. Porque aqui, quando existe desordem, isso aqui vira uma selva. E o que nós estamos vivendo é quase uma selva de humanos. Cada um por si, Deus por tudo. Então, a religião é um local onde a gente vai ver isso aqui falando. Nas religiões, é por isso que eles querem estão perseguindo as religiões. Que é o único lugar que esclarece que é o nosso. Que nós estamos ficando cegos. Estamos nos degradando, brigando um contra o outro. Como se houvesse realmente a diferença entre brasileiro, americano, japonês, chinês, russo. Somos todos espíritos, irmãos. Todos. E o que eu tirar de um, eu perco aqui no planeta. Olha Hiroshima e Nagasaki, ele mostrou isso, contaminando aquela área lá. Quantas coisas não foram contaminadas? Então, que a gente aprenda a viver de maneira comum. Não deixarmos de ser mendigo, pedir a Jesus que a gente veja, que faça enxergar todos os fenômenos que existem na natureza do universo, do cosmos, e situações, todas as situações, pessoas e coisas com amor e justiça. Se você colocar o amor e a justiça, não estou falando de direito, estou falando de justiça. É bem diferente de direito. Nem sempre o direito é justo. Então, nós precisamos entender que a justiça deve prevalecer. E que tudo tem que ser visto com amor. Nós só precisamos desses dois. Mas
o resto é só para encher linguiça. E possuiremos o necessário à nossa alegria e muita